tu tá cansada de aprender essa maquiagem, olhou vários tutoriais, já procurou curso, mas já tá até achando que não leva jeito pra coisa. calma que esse vídeo foi feito e pensado pra ti, porque hoje eu vou te ensinar num guia muito prático, passo a passo pra fazer uma maquiagem e não errar mais. E mais do que isso, uma maquiagem que vai te servir pra várias ocasiões. Bora! Oi, lindudas e lindudos, tudo bem? Eu sou a Duda Fernandes, maquiadora, criadora de conteúdo, estudante de psicologia e mais um monte de coisa que não cabe aqui nessa introdução. E como eu falei, então, hoje a gente vai fazer uma maquiagem muito descomplicada, com poucos produtos, e inclusive já fica de olho no próximo vídeo, que vai ser te ensinando a montar uma necessaire assim, ó, maravilhosa, sem gastar muito, com nem mais e nem menos do que tu realmente precisa. Então já clica em gostei nesse vídeo se tu gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve aqui no canal e ativa a notificação pra receber quando eu postar vídeo novo. E já me segue lá nas minhas redes sociais, vou ficar muito feliz em te ter por lá. Lá também tem várias outras dicas, é @oficialduda_fernandes. Na rede da câmerazinha. Isso ficou muito estranho. Câmerazinha. E no Ticoteco também, vai estar aqui no box de informações. Pra gente conseguir focar bem na maquiagem, eu já vou partir do pressuposto de que tu já limpou e hidratou a tua pele, mas tu não sabe muito bem como fazer isso, não te preocupa, que tem alguns vídeos que vão estar aqui nos cards que podem te ajudar a entender melhor a importância da hidratação, tá? E quem assistiu os últimos vídeos já tá ligada que vai sair um vídeo específico só sobre hidratação. Então, como eu falei, amiga, te inscreve aqui no canal que tá vindo muita coisa boa por aí. Então tá, pele limpa e hidratada, o nosso primeiro passo seria o quê? O tal do primer. Já pula, risca, esquece isso. Tu tá começando a maquiar e aqui a gente quer simplificar. Então, pula o primer porque nem sempre ele é necessário, muitas vezes vai ser até uma escolha complicada, difícil. Pra ti que tá começando, escolher um primer que seja adequado pro teu tipo de pele. É um primer, um prime, né? Um primer. Tô assistindo muita gringa, né? Daí eu tô achando que eu fui alfabetizada em inglês. E aqui eu quero te dar duas opções e vai depender do teu orçamento, do quanto tu pode investir, da tua preferência. Tu pode usar pra fazer essa pele tanto um corretivo quanto um gato desfilando atrás dos vídeos, como sempre. Mini! Sai daí! Safadeza! Olá, Marilene! Que safadeza é essa, Mini? Mini! Olha Sai esses daí, raios de Nico. luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha, esses meus assistentes de Não dá. produção, olha, eu vou te contar. Eu vou pular fora que eu vou pra casa. Voltando, tu vai usar ou um corretivo ou uma base. Não precisa ter os dois se tu não quiser. Se tu puder comprar, fazer a questão, ótimo, tu vai conseguir ter uma cobertura mais dinâmica, vai conseguir trabalhar mais a capacidade de cobertura de alguns pontos e de correção, mas se não, a única coisa que é muito importante é que os dois sejam exatamente do teu tom de pele. Obviamente a base a gente já sabe disso, mas o corretivo a gente sabe que tem tom pra iluminar, tom pra isso, tom pra aquilo. Quer usar ele como base? Compra bem do tom da tua pele. Aonde eu testo a base, o corretivo, o que quer que seja? Eu gosto de testar na mandíbula. Vou deixar meu corretivo de lado porque eu vou usar uma base. Hoje eu quero essa pele mais leve. Normalmente as bases mais fluídas ou mais fininhas, como é o caso dessa aqui da Nina Secrets, tendem a dar esse efeito mais dia a dia, mais natural, que fica confortável na pele também. Antes de ir pra base, precisamos falar de aplicação. Existem várias ferramentas de aplicação, como vocês sabem. Tem esponjinha, tem pincel, tem os dedinhos. Então tu vai fazer como tu preferir. De um lado eu vou fazer com os dedos pra te ver que sim, dá pra deixar um acabamento bem bonito, até porque o calor do dedo, ele tem afinidade com o produto, ajuda o produto a sentar na tua pele. E do outro lado eu vou fazer com um pincel, que é um jeitinho aí mais adequado, não suja a mão, pra uns é mais prático, mas também é menos econômico, né? Então, qualquer um dos dois vai estar funcionando. Independente da forma de aplicação, eu começo no centro do rosto e vou espalhando para as extremidades, porque o centro é sempre onde a gente precisa de mais cobertura, onde a gente bate mais o olho, na face da coleguinha. Então, vamos do centro para fora, assim tu consegue também criar esse degradê de cobertura que vai chegando aqui perto do cabelo, do finalzinho do rosto e não fica aquela máscara, sabe? Já anota essa dica aí. Aplica na pálpebra também, principalmente se tu não vai usar corretivo, não precisa de muito, viu? Que eu peguei só um pouquinho aqui no dedo e arrastei pra pálpebra e já tá ótimo. Isso traz até uma naturalidade, tu não tá com aquela super cobertura na pálpebra móvel igual ao restante do rosto. Olha essa cobertura com os dedinhos. Gente, fica muito bonito. Eu gosto bastante de aplicar produto com o dedo. Claro que tu tem que estar com a mão bem limpinha, isso nem preciso falar, mas já tô falando. Do outro lado eu vou usar um pincel Kabuki, esse é o da Macrylan, do kit Miracle, se não me engano. É o número 02, coloco direto aqui no Kabuki, ó, e é a mesma coisa, eu vou aplicando do centro pra fora. E aí se eu quero um pouquinho mais de cobertura, eu vou dando batidinhas, que é o que eu gosto de fazer, ó, batidinhas
levemente arrastadas. E se eu quero uma cobertura mais fininha, tipo bem nada, eu arrasto mais e aplico menos produto. O que eu não recomendo, porque isso pode acabar manchando a tua pele, deixando até a tua pele sensibilizada, meio avermelhada, se tu ainda não tiver muita prática, não tiver a leveza na mão, né? O peso certo que a gente tem que aplicar na aplicação. Então, vai dando batidinhas assim, ó, levemente arrastadas, que não tem erro. Com um pouquinho no teu pincel, sempre sobra um pouquinho no pincel, ó. Mesmo que a base esteja bem da tua cor, como é o caso aqui, minha cor é a 3, inclusive já tem Sinceriduda, viu? Dessa base aqui da Nina. Vou deixar aqui nos cards para vocês verem tudo que eu penso sobre ela, se tu ainda não viu. Recomendo, porque é uma base bem interessante pro dia a dia, já tem proteção e um pouquinho de skincare também, que nunca é demais, né? E aí essas arrastadinhas pro pescoço é só pra não ficar nenhuma linha, pra esfumar mesmo a base. Do mesmo jeito que a gente esfuma os olhos, as sombras, a gente esfuma os produtos de pele também. Agora, se tu tem corretivo e quer aplicar, tu vai seguir esse passo comigo usando o teu corretivo. Mas se não, se tu não tem ou se tu não quer, tu quer fazer como eu tô fazendo, tu vai só pegar um pouquinho mais da tua base. Eu vou pegar com o dedo aqui, ó. Vou usar esse dedinho, que se chama anelar, tinha dado um branco. E vou aplicar bem aqui, ó, no cantinho interno da minha olheira e no cantinho externo. Aqui onde eu botei no cantinho interno, eu vou trazer na lateral do nariz com batidinhas, ó. E já ilumino aqui, ó, em cima na pálpebra móvel também, tudo com o dedo, amiga, tudo com batidinhas, pra gente não tirar o produto que tá embaixo e concentrando o produto, construindo essa cobertura. Porque se eu arrasto, não tem jeito, eu vou acabar retirando o produto de baixo, vou manchar a minha pele, a gente não quer isso. E a mesma coisa aqui nesse cantinho externo, que eu particularmente tenho uma vermelhidãozinha acentuada. Então por isso que eu gosto de dar essas batidinhas aqui também. E aí claro que tu pode fazer isso em qualquer ponto que tu queira um pouco mais de correção. Olha como já deu diferença, ó. Mesmo sendo o mesmo produto, é base, eu só adicionei uma camadinha a mais e ficou assim. Quem tem o narizinho mais avermelhado pode fazer a mesma coisa, ó, e aplicar um pouco mais de produto nas bordinhas do nariz. E pra mim tá bom, porque como eu falei, eu quero uma pele bonita, porém uma pele natural. Não quero nada muito reboco aqui, também não é a proposta, até pra gente conseguir deixar essa maquiagem mais dinâmica. Mas se tu quiser mais cobertura, já sabe, adiciona corretivo ou mais uma camada de base. Fiz isso, vamos pro próximo passo, que aqui, ó, já tava penteando a minha sobrancelha. Ele é bem opcional, porque vai depender muito da sobrancelha que tu tem, se tu precisa de correção, se não. Mas uma boa dica se tu tá começando é usar o lápis pra sobrancelha. Esse que eu vou usar é na cor 4, eu vou pegar só a pontinha dele e vou dar uma leve corrigidinha aqui, ó, bem no sentido dos pelos da minha sobrancelha, nos pontos em que ela é mais falhadinha, que no meu caso é bem aqui na cauda e um pouquinho aqui na base também, que eu tô deixando ela crescer. Então o lápis, ou se tu quiser usar sombra, pomadinha, isso fica a teu critério. Eu tô mostrando aqui pra vocês a opção que eu acredito que seja mais simples e mais fácil pra quem tá começando, além de ser mais acessível. Normalmente o lápis tem um custo-benefício melhor, porque ele dura bastante também. E eu gosto muito do lápis que já vem com pentinho, que aí tu já esfuma, além de pentear, tu esfuma. Aplicou, vem dar uma esfumadinha, ó, bem dentro do desenho da tua sobrancelha, pra não sujar a pele, né, não arrastar produto pra fora dela. E aí já dá aquela naturalizada também, fica bem mais bonito e sem nenhuma marcação, sabe? Fica parecendo mais pelinho mesmo, assim. Nosso próximo passo é opcional também, mas eu quero mostrar pra vocês uma maquiagem que tu realmente vai se sentir maquiada, bonita, de uma forma fácil. Então, sim, vamos ter contorno aqui. Pro contorno, eu vou usar esse trio que é o Shadow Up da My Life na cor 4 e vou utilizar esse tom que é um pouquinho mais frio, que combina mais com o meu tom de pele e que vai deixar uma aparência mais natural pra minha pele também, que é bem clarinha. Poderia usar qualquer um dos 3 tons, mas se eu usar esse aqui, por exemplo, eu vou ter que tomar muito cuidado, porque ele é bem mais escuro pro meu tom de pele. Esse já é muito quente, então vai dar um ar mais bronzeado. E esse é o mais clarinho e mais acinzentado, que simula melhor uma sombra, e o contorno é isso. Ele traz de volta a sombra pro rosto que a base tira. Tá vendo que eu tô toda brancona, assim, fica uma coisa meio esquisita, né? Então o papel do contorno não é diminuir nem afinar nada necessariamente, mas sim trazer de volta esses traços que a base acaba tirando. Pra contornar, eu vou usar um pincelzinho chanfrado. Esse é do mesmo kit da Macrylan, que eu já quis pegar uma coisa mais, assim, baratinha, acessível e que tenha qualidade. Esse é o 0. Com a pontinha do pincel, eu vou bater aqui no produto. Cuida pra não esfarelar, não pegar produto demais. Tu vê que é muito esfarelento, já tira o excesso, dá uma batidinha. E na aplicação, eu sempre vou começar de trás pra frente, porque a primeira vez que eu carimbar o pincel no meu rosto é onde eu tenho mais produto, onde vai marcar, fica mais
E a gente não quer esse bem aqui no meio do nosso rosto, né? Então, vou dar essa batidinha bem na raiz do cabelo. E aonde que eu vou fazer esse contorno? Põe teu dedo aqui, tu vai sentir um ossinho. Esse ossinho é o nosso zigomático e é bem nele ou acima dele que eu vou aplicar o meu contorno justamente para acentuar ou para devolver a sombra que já tem naturalmente no nosso rosto em função desse ossinho. Acima dele tá a nossa maçã do rosto, que é o mais gordinho que a gente tem aqui, a bochecha propriamente dita, e ali vai o blush. Então, abaixo, contorno. Tô com o pincel virado pra lá mesmo, tá? É isso aí. E aí, agora que eu fiz o primeiro depósito de produto dando batidinhas, porque a minha pele tá umedecida, então se eu vim esfregando, eu vou arrastar produto, vai manchar aquela coisa toda, ó. Eu vou trazendo em direção à boca, mas na diagonal, se eu quiser afinar um pouquinho o meu rosto, ou alongar, não necessariamente afinar, e mais retinho, se eu não quiser dar esse efeito de afinamento e quiser simplesmente só dar uma sombreada, preservando aqui a curvatura do meu rosto de uma forma mais preenchida. Então, nesse caso, tu faz mais retinho, isso vai servir principalmente para quem já tem um rosto muito fininho. Mas se esse for o teu caso, vale a pena avaliar se tu realmente precisa do contorno aí, porque às vezes tu já tem isso aqui mais afundadinho e não tem a menor necessidade de salientar isso. Aí fica a teu critério, e dando batidinhas, e eu vou parar onde? 2 dedinhos de distância da minha boca. Cuida para não chegar muito perto da boca, que aí vai ficar com um aspecto de sujo, sabe? Fica esquisito. E vou subir aqui pra testa, onde naturalmente a gente já tem um sombreado, onde o nosso rosto já faz esse contraste e a base tira. E da mesma forma, ó, eu tô dando batidinhas, vou arrastando pra raiz do meu cabelo. A mão é leve, pode até parecer que tá pesada, mas não tá. Sempre controla o peso da tua mão. E aqui, ó, eu tô fazendo um trezinho. Isso é se tu quiser contornar o teu rosto nesses 3 pontos. Não necessariamente tu precisa, e daí também vai depender do teu gosto, do teu formato de rosto. Então eu já vou descer esse 3 aqui, ó, com batidinhas. E aqui na mandíbula, como não tem muita base, tu pode até dar umas esfregadinhas com a mão leve. O segredo, amigas, o segredo é a leveza da mão, principalmente onde eu quero que fique bem esfumadinho e sem tanta marcação, tá? Então pronto, ó, contorninho feito, tu já tem esse 3 aí pra te basear. Óbvio que tá marcado, a gente não aplicou pó, não fez nada nessa pele ainda, a pele tá úmida de base, então não te assusta, fica calma que vai dar tudo certo. A maquiagem é um processo, é uma construção, não te desespera na metade, senão tu nunca vai conseguir realmente treinar e terminar uma maquiagem pra te ver de fato bonita, e com essa maquiagem, com essa pele, com o que quer que seja que tu esteja fazendo, com acabamento, que é na fase final. Então, não vamos pular etapa, segura essa ansiedade. E olha a diferença que já dá no rosto um contorninho. Do outro lado, a mesma coisa. E aí, contorno feito, agora a gente vai selar essa pele com um pouquinho de pó. Se tu quiser vir com teu blush antes, pode, porém, se tu é iniciante, eu recomendo fazer como eu vou fazer aqui e fazer depois de selar. Pro pó, sem sombra de dúvida, se tu for escolher entre comprar um pó compacto e um pó solto, o pó solto seria a minha escolha, porque ele é muito mais versátil, tu pode usar em várias regiões do rosto, ele não vai pesar, por exemplo, onde a gente tem mais linhas finas, que é aqui na região dos olhos, além de que é mais difícil de tu errar o tom, principalmente se ele for translúcido, que é esse pó que não adiciona cor, ele só sela realmente, tira o brilho da pele e mantém o produto no lugar por mais tempo, como é o caso desse aqui, que é branquinho, ó, só que não é branco, na verdade, quando eu misturo, ele some na pele, tá vendo, ó? Não adiciona cor. Pincel 01 do mesmo kit da Macrylan, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar aqui, ó, olha pra baixo, ó, e tá vendo que tem linhas do corretivo? Isso é normal, qualquer produto vai fazer isso. Então, tu vai primeiro dar batidinhas aqui, vai ficar olhando pra cima, e a mesma coisa aqui na pálpebra móvel, que também acumula linhas. E aí, só depois disso é que a gente vai selar, senão a gente sela isso aqui com pó e vai ficar marcado assim, e ao longo do dia a tendência é só piorar. Então, primeira coisa, antes de tacar pó ali, tira as marquinhas. Agora sim, com o meu pincel de pó, eu vou vir, ó, aplicando, dando batidinhas por todo o rosto, pra gente selar toda essa pele. Essa base que eu tô usando, ela é mais sequinha, então a necessidade de pó dela é mínima, não vai precisar encher tua cara de pó. Mas se tu quiser que tenha mais durabilidade a tua maquiagem, especialmente se a tua pele não é muito seca, tu pode aplicar pó aí por tudo
bem tranquilamente, que isso vai te ajudar bastante na duração. E se a tua pele for muito seca e tu já sentir que tá ok, que não tá transferindo, que é quando a gente passa produto pra uma outra superfície só de encostar nela, isso diminui não só a durabilidade, mas causa ali uma situação meio ruim, né? Quando tu vai abraçar alguém, vai sujar a pessoa, vai sujar a roupa da pessoa. Mas se não for o caso, não tá transferindo, tu não precisa aplicar. Se a tua pele for bem sequinha, onde tu mora também, tu não vai suar, não vai transpirar, não é muito quente. Ou ainda, se a tua pele é seca ou mista, tu pode só selar a zona T, que é onde a gente produz um pouco mais de oleosidade, aí fica a teu critério de acordo com o teu tipo de pele. Como esse pó é bem fininho, eu aplico ele até aqui, ó, na pálpebra móvel, pra gente não ficar com ela carimbando, porque às vezes tu aplica máscara de cílio, tenho certeza que ao longo do dia tu vai olhar e tá carimbado isso aqui, né? Porque isso aqui não foi selado, aí realmente carimba. Olha como suavizou muito o contorno, tá vendo? E aí, por isso que eu falei pra gente aplicar o blush agora, porque é fácil errar o blush, principalmente se é mais pigmentado. Então, quando a pele já tá selada, ela já tá com uma aderência reduzida, apesar do blush, sim, poder durar um pouquinho menos por causa disso, é muito mais difícil que tu erre na quantidade e fique... Patatística, sabe? Patati patatá, vocês não é isso, né? Eu acredito que Patati Patatá não fez essa palhaçada. Então, aplica depois que é mais seguro. E aí pro blush tem várias texturas, tem com brilho, sem brilho, vai depender do que tu gosta mais e principalmente se tu tem muita textura nessa região e não gosta de salientar isso, a dica é evita brilho e usa um blushzinho mais opaco. Mas se tu gosta, independente de ter textura ou não, enfim, não importa, o importante é tu gostar, aí tu escolhe um blush mais acetinado ou um blush cintilante, como é o caso do que a gente vai usar aqui. Eu vou usar o Bem Garota 2.0 da linha do The Fernandes. Mesma coisa que no contorno, coloquei só na pontinha do pincel e ó, vou dar batidinhas com a mão bem leve. Quando o produto tem brilho, é cintilante, como é o caso desse, ele não marca tão facilmente, porque o brilho não permite que crie aquela chinelada de primeira, sabe? Então, também tem essa facilidade para quem é iniciante, o blush cintilante é mais fácil de trabalhar nesse sentido. Onde que eu vou aplicar esse blush? Dou um sorrisinho, massazinha aqui, ó, da bochecha, e vou dando batidinhas, levando pra cima do contorno, só pra gente esfumar, não é que ele tem que estar em cima do contorno que nem um sorvetinho napolitano. Não, a gente vai dando batidinhas pra ele entrar dentro do contorno e fazer uma transição bonita. A gente não vê muito bem onde termina e nem onde acaba. Nesse caso, eu tô aplicando aqui bem do gordinho da minha maçã, indo em direção à têmpora pra dar uma leve subidinha aqui no meu rosto. Isso funciona muito bem também. Com blush e sem blush. Dá uma saúde, né, gente? Blush é vida, eu amo demais. Eu vou deixar o link da Barbie na Caixa Store, tá? Que é a lojinha da minha irmã que vende meus produtos e vários outros também. Se vocês quiserem conferir, vai estar aqui no box de informações. Esse blush já tem cintilância, então a gente não vai aplicar o iluminador, porque como é uma coisa mais pro dia a dia, eu acho que só esse brilhinho que já tá aqui mais discreto fica super bonito. Se tu quiser, tu pode seguir com o teu iluminador, mas aqui a gente tá focando na praticidade. Eu acho que esse blush já dá um efeito 2 em 1, de blush e iluminador. Então, pra mim, já tá belíssimo assim. E vamos para o próximo passo agora, porque a pele basicamente é isso, tá pronto. Mas temos um passo extra, que é o contorno no nariz. Eu fiquei na dúvida se eu colocava isso nesse vídeo, porque contorno de nariz é uma coisa mais avançada. Eu acho que tem muitas particularidades que tem que ser explicadas. Mas eu vou te mostrar um jeito de fazer, e aí tu vai ter que entender se vai dar certo pro teu formato de nariz. Eu só tenho o meu formato aqui pra trabalhar, então eu tenho que fazer mais ou menos de acordo com ele, tá? Eu vou pegar o mesmo tom mais frio daquela paletinha de contorno e eu vou vir aqui, ó, debaixo da sobrancelha, bem na lateral do meu nariz. A gente tem esse ossinho aqui, aí tu pode aplicar ele mais aqui pro ladinho, né? Ou bem em cima do ossinho. Quanto mais tu aplica pro ladinho, mais tu vai alargar a tua ponte do nariz, que é essa partezinha aqui, né, que a gente tem no centro. E quanto mais em cima ou mais aproximada essa marcação do ossinho, mais tu cria a impressão de que ela é menor, de que ele é mais fino. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente aplicar só em cima do ossinho, meio que imitando o formato natural do meu nariz e só salientando ele, assim como a gente fez em todo o formato do rosto. E aí aqui uma dica extra, ó, aplica abaixo da pontinha, que dá uma leve impressão de que ele é mais arrebitadinho. Fiz isso com pincel de esfumar, que tem muito menos risco de tu marcar, e o nariz é uma coisa que é fácil da gente errar, principalmente porque a pele já tá toda selada e tudo mais. Então, vai com pouco produto, pincel de esfumar e mãozinha leve, que não tem erro, porque apesar da pele estar selada, isso também facilita pra gente não exagerar, não marcar demais e deixar muito pigmentado.
Lembra que eu selei bem pouquinho aqui a região dos olhos com um pouquinho de pó? Não pegou muito, mas já foi o suficiente para tirar um pouco da aderência excessiva que fica ali, ou da base, ou do corretivo que tu usar, e que pode dificultar o teu esfumado. Aqui no canal a gente já tem alguns vídeos com muitas dicas para te ajudar a esfumar, esfumado para iniciantes, esfumado para quem não sabe esfumar. Então eu não vou super detalhar isso, mas eu vou deixar aqui nos cards a playlist de maquiagem para iniciantes e aqui no box de informações também. Dá uma olhada que tenho certeza que vai facilitar muito a tua vida, tá bem fácil de entender, bem prático, bem explicadinho, tá? E aí aqui eu vou usar essas dicas, mas não vou entrar tanto em cada uma delas porque já tem vídeos específicos para isso. Bora lá! Mesmo pincel de esfumar que eu usei para fazer o meu nariz, a gente vai usar para fazer os olhos. Tu viu que eu usei pouquíssimos pincéis aqui, eu acho que esse é o quarto, então assim, não precisa de muito pincel, principalmente se tu for fazer uma maquiagem mais simples, como é o caso dessa, mas que vai ficar maravilhosa e que a gente usa bastante os dedinhos, né, pra facilitar a nossa vida e pra gente economizar um pouco também. E aí eu vou voltar pro triozinho da My Life, que vai servir como sombra, e sim, tu pode usar os teus produtos em pó pra mais de uma função, só vai depender se ele realmente se aplica pra aquilo ali, por exemplo, não vou poder usar o contorno como iluminador, porque ele é opaco, né, é meio lógico, mas se eu quiser usar, por exemplo, o meu blush, que tem cintilância, como iluminador, dependendo do tom do blush, do meu tom de pele eu consigo, como sombra cintilante eu também consigo, enfim, o negócio é adaptar e poder tirar o máximo aí dos teus produtos. Então eu vou pegar esse tom mais quente, tiro o excesso e eu vou começar aplicando no canto externo do olho, bem aonde termina a linha dos teus cílios. Deposita, dá batidinhas, que assim tu vai criando confiança e vai sentindo quanto de produto que vem no pincel. Como é um pincel de esfumar e é um produto mais compacto, não é super esfarelento, não vai vir muito produto, então tu não precisa te preocupar tanto, mas é importante fazer essa primeira aplicação para te sentir justamente o quão carregado veio o pincel, quão pigmentado é aquele produto e o quanto ele é esfarelento, aderente ou não. Então, ó, apliquei aqui no cantinho externo só com batidinhas e olha como eu já tô aplicando de um jeito esfumado. Então isso já facilita a tua vida. Nada de fazer aquela marcação com a sombra e depois vir esfumando. Tá errado? Não, não tá errado. É uma forma de fazer, mas aqui eu tô tentando mostrar pra vocês as formas mais simples, mais práticas e que vão te dar menos trabalho. Então, essa, sem dúvidas, é uma dessas. Apliquei aqui no cantinho externo, vou até colocar um pouquinho mais de produto, ó. E aí eu vou começar a trazer esse produto arrastando pro côncavo, que é esse ossinho que a gente tem ao redor do globo ocular. Se tu colocar a mão aqui, tu vai sentir ele. Então aqui é o côncavo, ó, ele vem até aqui assim, tem todo o contorno do globo ocular. A pálpebra móvel é toda essa região do olho que quando eu abro e fecho o olho se mexe. Então essa parte mais molinha do olho, ó, que tu consegue ver no globo ocular. Se eu colocar o meu pincel aqui, inclusive, ó, eu consigo ver direitinho, eu sinto o côncavo com a pontinha do pincel e vejo a divisão do côncavo para o globo ocular. Vou aplicar mais produto porque não dá sombra no pincel, não te esquece disso. Em vez de eu colocar direto aqui, como eu ainda não tenho segurança, eu tô aprendendo a maquiar, eu vou colocar no cantinho externo de novo com batidinhas e aí eu vou trazer pro cantinho interno, arrastando e já fazendo leves movimentos circulares com o pincel. Tá vendo que eu já vou fazendo umas rodinhas, ó, uns circulinhos? Isso também já ajuda a aplicar essa sombra sem deixar marca, e aí depois tu não tem que ficar 1000 anos esfumando esse olho. Cada vez que eu voltar com sombra, aplica no cantinho externo primeiro para tirar toda a descarga de produto, e aí vem trazendo pro côncavo, que é onde a gente quer mais suavidade. Como aqui no canto externo a gente quer um pouquinho mais de peso, por isso que toda vez que eu volto com o pincel carregado, eu aplico ali. Consegui deixar já da cor que eu quero, mas ainda quero dar mais uma esfumadinha, tô achando que tá marcado, sem nada no meu pincel, só movimentos circulares com a mão mega levinha. Procura pegar o pincel aqui, ó, bem na pontinha dele, e a gente não vai mexer o pulso, a gente mexe o dedo. Esse é o grande segredo pro teu esfumado ficar levinho também. Então, pontinha do pincel, mão leve, movimentos circulares por todo o perímetro aqui de onde eu quero deixar um pouco mais esfumado e tirar a marcação. Sem produto mesmo, tá? Não precisa, porque a gente já construiu a cor, a gente só quer suavizar agora. E cada vez que eu quiser subir esse esfumado, o movimento circular também me ajuda com isso, ó, porque ele não fica numa linha horizontal, né? Ele vai distribuindo a sombra. Então, para subir o esfumado, esse movimento também é super
importante. Isso aqui vai vir de encontro com aquele contorno que eu já tinha feito no meu nariz. E aqui, quando eu parar no meu côncavo interno, já vai encontrar com o contorno que eu fiz no nariz. E aí vai ficar uma coisa só, sabe? Fica super bonito também. Já cria um efeito super profissional aí, sem nem saber que tu tava fazendo isso. Assim que a gente gosta. Deve estar pensando, agora chegou o momento do delineado, me lasquei, acabou pra mim. Não, calma. Não tem necessidade de fazer delineado, não é todo olho que aceita delineado, então tu não precisa fazer se tu tá insegura com isso, se tu se sente desconfortável, despreparada, não faz delineado. Eu vou te dar aqui uma outra dica que vai deixar o teu olho bem bonito, bem marcante, de um jeito muito mais fácil, bem natural e que oferece, assim, basicamente 0% de chance de erro. Então, não tem porquê tu ir direto para um delineado se tu tá começando. Inclusive, eu recomendo começar dessa forma para tu ir pegando a destreza, o movimento, entendendo como funciona o teu olho. Ai, Duda, mas eu quero fazer um delineado. Tudo bem. Temos vídeos aqui no canal de delineado para quem não sabe delinear. Se não me engano, tem 3. Assiste os 3 e treina, que eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer. Tem inclusive um só pra pálpebra gordinha, que eu tô deixando aqui, ó, pra vocês. E como eu falei, vai estar tudo no box de informações. Eu vou pegar um lápis, nesse caso aqui é uma lapiseira. Essa é a Cat Lovers marrom da Vizela. E pode ser qualquer uma, de qualquer marca, mas é importante que seja mais macia, pra ti não machucar teu olho e ser mais fácil de esfumar. Olhando pra baixo no meu espelho, ó, eu vou vir com ela bem rente a linha dos cílios. Bem rentezinha. E só aqui nesse final, não vou ir no cantinho interno não, porque ali já fica um pouquinho mais fácil da gente errar. Ficar muito grosso e tal. Se tu sentir segurança e quiser, pode ir. Mas também pra ideia dessa maquiagem, não é o objetivo, tá? O objetivo é a gente chamar mais atenção aqui pro canto externo mesmo. Bem dessa forma aqui. E se tu conseguir, tu levanta um pouquinho aqui, ó. E aplica bem entre os cílios, olhando pra baixo. Não acompanha a lapiseira aqui com o olho, fica olhando reto no espelho e pra baixo, senão vai parecer que tu vai te pisar, né? Como a gente fala aqui no sul, que tu vai ficar esse negócio no teu olho e vai te machucar e tu vai ficar com agonia e vai fechar o olho. Então, olha lá no espelho. Isso vai criar uma sensação de cílios mais preenchidos e vai dar mais destaque pro olhar sem necessariamente precisar fazer um delineado de gatinho. Então já fica a dica, inclusive isso serve para qualquer tipo de olho. Do mesmo kit da Macrylan, esse já assumiu o número, mas é um bem pequenininho, eu vou vir com esse pincel e vou dar uma esfumadinha nesse lápis, só para ele não ficar com as bordas marcadas e também porque a gente quer que pareça que o cílio é mais grosso. Então, para isso, quanto mais dissipadinho eu deixar, sem que suma, claro, né? Melhor e mais esse efeito eu vou conseguir. Então, principalmente nas bordas, no começo e no final, eu vou esfumar. E aqui, como a gente tá lidando com lápis, a gente tende a achar que tem que botar muita pressão no pincel. Mas não, cuida, porque senão, de novo, tu vai manchar, não vai ficar bom. Então, mão leve, ó, vai ajustando a leveza da tua mão e sentindo quanto de firmeza tu tem que colocar pra mexer esse produto. Tu vai ver que é bem menos do que tu imagina. No finalzinho, ó, eu dou uma puxadinha na diagonal, pra já levantar esse olho e venho com o dedinho e dou mais umas batidinhas pra tirar o excesso. Tu pode usar o teu dedo sempre que tu quiser tirar o excesso de alguma coisa, ele ajuda, tipo uma borrachinha, mas sempre com batidinhas levinhas. Eu vou falar isso 20 vezes, mal quero que fixe na tua mente isso. Fiz isso, eu vou voltar com um pouquinho da sombra, no caso o contorno que eu usei, ó, e vou reforçar aqui meu cantinho externo com batidinhas, do mesmo jeito que eu fiz antes, mas olha como o acabamento, ele é tudo, e é por isso que a gente tem que ir até o fim. Se tu para na metade, tu não vê a tua maquiagem completa de fato, tu não vê esses acabamentos sendo feitos, porque os acabamentos é pra acabar, né, amiga? Então eles são no final, não tem como antecipar eles. É muito importante que tu acredite no processo aí, siga firme na missão, que vai ficar bom, ó. Só tô colocando mais um pouquinho de sombra no canto externo, pra já mesclar também, né, com esse esfumadinho do lápis que eu fiz, fortalecer esse cantinho. E também posso trazer um pouquinho mais pro côncavo se eu quiser deixar mais forte. Quanto mais forte, né? Quanto mais pigmentado, mais sensação de profundidade esse marrom vai me dar. Então, pra quem tem o olho mais fundinho e não gosta de salientar isso, não fortalece, tá? Deixa só um leve marronzinho, quanto mais leve melhor, que é só pra fortalecer o contorno do olho mesmo. Aí vai ter mais uma função de sombra mesmo, de contorno, né? Não de
maquiagem super elaborada no côncavo, pra quem, no caso, tem esse formato de olho, tá? Se tiver olho gordinho, pode tacar ali pau aí no marrom, que ele vai aprofundar, como é o caso do meu aqui, ó. Tem essa parte mais gordinha do olho. E pronto! Daqui, tu pode partir pra várias outras maquiagens. Tu pode adicionar brilho na pálpebra móvel aqui, né? Nessa região que mexe, como eu falei pra vocês. Tu pode deixar assim, tu pode adicionar sombra opaca. Tu pode selar com um pouquinho do teu pó compacto, já tá selado, mas tu pode salientar, né, essa região, deixando mais clarinha com um pouquinho do teu pó compacto, porque maquiagem opaca no olho também tá super em alta. Pode adicionar lápis marrom aqui na linha d'água. Pode fazer um monte de coisa. Essa é uma base muito simples e a partir dela tu pode elaborar para qualquer outra ocasião. Se tu quiser algo mais dramático, mais marcadinho, mais brilhante, fica a teu critério. Mas sabendo fazer essa base, amiga, vai adicionando um pouquinho cada vez. Dessa vez vou botar um brilhinho. Ai, dessa vez vou colocar um lapisinho na linha d'água. Agora eu vou dar uma esfumadinha. E assim tu vai adicionando os passos, vai criando confiança e vai conseguindo elaborar tua maquiagem a cada vez. Vamos finalizar com máscara de cílios. E aí eu tenho uma dica pra vocês. Também pode ser qualquer marca, essa é da Nina com a Eudora, mas aplicadores mais finos são muito mais fáceis de trabalhar e mais difíceis da gente errar, borrar todo o olho aí. Então eu indico que tu opte por esses aplicadores. E aí aqui, ó, dica para aplicação da máscara. Coloca bem na raiz dos teus cílios, de preferência olhando para baixo, que tu vai te borrar menos, principalmente se tem o cílio muito curvado, como eu aqui, eu me borro com facilidade. Mas se eu tô olhando para baixo, não, é bem mais fácil. Então colocou na base, dá uma tremidinha e sobe, ó. E aí tu vai alongando os cílios, mas tu também vai preenchendo a base, que é onde a gente quer que realmente fique mais pretinho e mais cheio. Sujou? Calma. Não limpa. Termina a tua maquiagem primeiro. Amiga, agora sim a gente vai tirar esses sujinhos de máscara de cílios depois que tiver seco, com um cotonetinho. Tu vai dando leves batidinhas, não pode esfregar muito, não pode colocar muita pressão no cotonete, na haste flexível, o que quer que seja. Mas tu vai dar leves esfregadinhas e aí tu vai ver que vai saindo tudo e pronto. Olho feito, me deu frio, coloquei um casaquinho. Vamos finalizar essa maquiagem com a boca agora. Eu amei esses cílios, ficou lindo demais. Ai, repara, eu não quis colocar máscara nos cílios inferiores, porque eu tô gostando de usar assim, vocês têm percebido também, né? Mas aí fica a teu critério. Se tu gostar, coloca a máscara embaixo e só vai também, que é só alegria. Mas pra boca, eu vou te dar uma dica que pra muita gente pode parecer óbvia, mas eu lembro que pra mim, quando comecei, não era nem um pouco óbvio. E o óbvio sempre precisa ser dito. Eu acredito muito nisso, porque sempre tem alguém que ainda não escutou o óbvio, né? E se tu tá aqui nesse vídeo, acredito que pode ser o teu caso. Mas aplicar um lápis de boca pra contornar o teu lábio antes de aplicar batom, ou gloss, ou lip tint, o que quer que seja, além de facilitar para te não sair do perímetro da boca, ali não borrar, né, não ficar aquela aplicação meio tortinha, também deixa tua boca com mais desenho, porque a base também tende a tirar isso. Então o que eu vou usar aqui hoje vai ser um lápis que ele até é um pouquinho mais escuro do que o que eu indicaria para vocês. Esse é da Natura Aquarela, já assumiu aqui a referência da cor, mas qualquer um que se assemelhe mais aí ao teu tom de lábio, né? E aí eu vou começar aqui, ó, dando uma leve contornadinha. Nesse caso a gente precisa de mais firmeza, então a mão já vem bem pro comecinho do lápis, do cabo, no caso, se a gente estiver falando de pincel. E aí vou contornando. Eu sempre começo do arco do cupido aqui, ó, que é mais fácil. Faz um X e aí vai levando pras laterais. E aí embaixo, que é normalmente onde a gente tem mais dificuldade, a dica é fazer assim, ó. Que aí a gente consegue deixar essa região bem retinha e lisinha, fica bem mais fácil de aplicar. Aplicou no contorno, como eu vou colocar só um gloss incolor, eu gosto de aplicar um pouco mais pra dentro, ó. Com o dedo mesmo eu vou esfumar as bordinhas, sempre pra dentro, né, pra gente não borrocar tudo aqui. Olha como só assim já parece que eu tô com batom, né, um batom meio saindo assim, mas tô, e aplicar batom é muito mais complexo, é mais avançado, então também pode ser uma dica para quem não domina muito ainda essas artes de aplicação de batom. E aí agora eu vou pegar um lip oil, ou pode ser um gloss incolor, esse aqui é da Ruby Rose, qualquer um, tem vários bem baratinhos no mercado, e vou dar aquela hidratada na boca e aquele efeito de bocão que só um bom e belíssimo gloss dá, né? E pronto, amiga! Maquiagem completinha, já quero saber o que tu achou, se tu usaria, se tu achou fácil, e se tu reproduzir, tu me marca lá no meu Instagram, @oficialduda_fernandes, que eu vou amar ver e repostar vocês, quem sabe até te dou um feedback. Ó, nota tal, nota tal. Ai, jura, né?
Tu gostou dessa maquiagem? Gosta desse tipo de vídeo? Quer ver mais? Clique em gostei, te inscreve aqui no canal pra não perder nenhum e a gente se vê nos comentários. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até lá. Tchau, tchau!